Em 2019, uma cientista americana recebeu um financiamento de 4 milhões de dólares para realizar um projeto que até então parecia ser uma teoria. Durante o desenvolvimento das pesquisas, ela se deparou com uma possibilidade técnica que gerou uma pergunta simples. Mas essa pergunta foi o suficiente para que os maiores especialistas em biossegurança e imunologia do mundo entrassem em contato com ela, pedindo que o projeto fosse interrompido imediatamente. Ela ouviu o alerta e não apenas parou, como dedicou os anos seguintes a convencer a comunidade internacional de que aquele caminho nunca deveria ser trilhado. Hoje, nós vamos entender por que a chamada vida espelhada é considerada por muitos o experimento mais perigoso já proposto pela ciência. A regra invisível que governa toda a vida na Terra. Para entender o que estava sendo construído naquele laboratório, precisamos primeiro observar uma característica fundamental da vida que costuma passar despercebida. Na biologia, as moléculas têm uma orientação física, algo que chamamos de quiralidade. Pense nas suas mãos. A esquerda e a direita são imagens espelhadas uma da outra. Elas têm a mesma forma, mas se você tentar sobrepor as duas, elas nunca vão se encaixar perfeitamente. Em 1848, Louis Pasteur descobriu que a vida na Terra compartilha uma preferência universal por um desses lados. Todo o DNA do planeta, por exemplo, de uma bactéria a um ser humano, apontam para a direita. Já as proteínas são sempre construídas com aminoácidos voltados para a esquerda. Essa uniformidade é o que permite que a biologia funcione como um sistema integrado. É como se todos os seres vivos da Terra usassem o mesmo padrão de peças de encaixe. Nós evoluímos durante 4 bilhões de anos em cima dessa escolha molecular. O grande problema surge quando alguém decide fabricar peças que giram para o lado oposto. 9. Kate Adamala, a cientista que chegou longe demais. A mulher por trás desse alerta se chama Kate Adamala. Ela é bióloga sintética da Universidade de Minnesota. Biologia sintética é tentar montar vida do zero em laboratório, tijolinho por tijolinho, molécula por molécula. Adamala era uma das pesquisadoras mais avançadas do mundo em células sintéticas, fundadora da SynLive e da iniciativa Build a Cell, que em português seria Monte uma Célula. E foi esse avanço que a colocou perto demais da pergunta errada. Em 2019, ela recebeu 4 milhões de dólares da Fundação Nacional de Ciências Americana para liderar um projeto com um objetivo específico e investigar se é possível criar uma célula sintética completa. Não modificar uma célula existente. Criar uma do zero, com todos os componentes fabricados em laboratório. A ideia tinha razões legítimas, entender como a vida surgiu, estudar processos celulares de forma controlada, abrir caminho para novos tratamentos médicos. Só que, em algum momento, surgiu uma pergunta. Se a gente consegue montar uma célula do zero, o que impede a gente de montar uma com a quirilidade invertida, uma célula espelhada? Foi aí que o projeto entrou num território que ninguém queria admitir que existia. 8. O que seria exatamente uma célula espelhada? Imagina um cadeado. Ele só abre com a chave certa. Não porque a chave errada seja diferente demais, mas porque a orientação não bate. As células da vida funcionam exatamente assim. Elas só encaixam na orientação correta. E isso não é detalhe, é o que faz a biologia funcionar. Quando um anticorpo neutraliza um vírus, ele faz isso porque a forma dele se encaixa na superfície do vírus com precisão milimétrica.
quando uma enzima quebra uma molécula de alimento, ela faz isso porque o formato dela combina com o formato da molécula. A biologia é uma questão de encaixe, e encaixe depende de orientação. Uma célula espelhada seria uma célula com todas as peças invertidas, o DNA espelhado, as proteínas espelhadas, os açúcares espelhados, tudo ao contrário. Daí o nome vida espelhada. Ela faria tudo o que uma célula normal faz. Se alimentaria, se reproduziria, evoluiria, com uma diferença em relação a qualquer coisa que já existiu. Ela nunca existiu na natureza. Em 4 bilhões de anos de vida na Terra, não há registro de nenhum organismo com essa quiralidade invertida, nem fóssil, nem traço químico, nada. A vida no planeta evoluiu sem nunca ter encontrado esse tipo de coisa. Nenhum sistema de defesa foi desenvolvido para lidar com ela, porque não havia necessidade. Ela seria invisível para tudo e para todos. E é aqui que começa o problema. E se eu te disser que você pode enxergar as crateras da Lua em detalhes aí da sua casa? Aí da sua casa, agora mesmo. Com esse telescópio refletor de 150 milímetros de lente, 1.400 de distância focal e uma base de rastreio equatorial, você vai ser capaz de enxergar não apenas as crateras, mas as montanhas, vales e mares da Lua com uma riqueza de detalhes. Você também poderá ver com esse telescópio os anéis de Saturno bem de pertinho, as calotas polares de Marte ou as manchas aleatórias nos discos planetários de Vênus e Mercúrio. Incrível, né? Clica no produto que está aparecendo aí na tela ou na descrição no vídeo e compre o melhor telescópio profissional que você não sabia que precisava até agora. Agora você sabe que precisa. 7. O relatório de 300 páginas que sacudiu a comunidade científica. Em dezembro de 2024, 38 cientistas publicaram um artigo na revista Science, uma das publicações científicas mais influentes do planeta. O título: Confrontando os riscos da vida espelhada. Junto com esse artigo, veio um relatório técnico de quase 300 páginas, assinado por especialistas em imunologia, biologia sintética, ecologia, biossegurança e evolução. 2 são prêmios Nobel, 16 são membros de academias nacionais de ciências de vários países. Isso não acontece com frequência. A comunidade científica emitir um alerta contra uma tecnologia antes dela existir é muito raro. A última vez que algo parecido aconteceu foi quando parte dos físicos que construíram a bomba atômica enviou um documento ao governo pedindo que ela não fosse usada em civis sem aviso prévio. O documento foi totalmente ignorado. O relatório concluiu que criar uma bactéria espelhada ainda não é possível hoje, mas pode se tornar possível nas próximas décadas, que a ciência está avançada nos 2 caminhos ao mesmo tempo, tanto em criar células do zero quanto em fabricar peças espelhadas. E que, se esses 2 caminhos se encontrarem, o resultado pode ser uma bactéria espelhada real. O custo estimado seria algo em torno de 500 milhões de dólares. Não é barato, mas não é inacessível para um governo ou corporação com motivação suficiente para fazê-lo. A janela para prevenir esse problema existe agora e ela não vai durar para sempre. 6. As vantagens que tornaram a ideia tentadora. É importante entender por que cientistas chegaram a considerar essa pesquisa. Havia razões reais para isso, bem concretas. A primeira é médica. Quando você toma um remédio baseado em proteínas ou material genético, o seu próprio corpo começa a destruir essas moléculas rapidamente. Às vezes em minutos. Moléculas espelhadas não são reconhecidas pelas enzimas do organismo. Elas durariam mais tempo,
abrindo caminho para remédios mais eficientes contra infecções resistentes e antibióticos, abrindo caminho para remédios mais eficientes contra infecções resistentes a antibióticos e certos tipos de câncer. Já existem pesquisas com proteínas espelhadas sendo desenvolvidas por essa razão e elas funcionam. A segunda pergunta é científica. Por que a vida escolheu essa quiralidade e não a outra? Foi acaso no início da vida? Foi eficiência evolutiva? Criar uma célula espelhada poderia ajudar a responder essa pergunta aberta desde 1848. E havia ainda uma terceira razão. Enzimas espelhadas poderiam degradar plástico de forma mais eficiente do que qualquer método que temos hoje em dia. As intenções eram boas, o problema está no que pode dar errado. Se você quer apoiar o canal e continuar trazendo esse tipo de conteúdo, a gente tem uma comunidade de membros com planos a partir de R$ 13,99 por mês. O link está aqui embaixo. Vamos tirar o escorpião do bolso e abrir a mente para novos conhecimentos e descobertas. Beleza? Estou te esperando aqui. 5. Por que o sistema imune seria completamente inútil? O sistema imunológico humano levou centenas de milhões de anos para evoluir. Ele aprende, se adapta e desenvolve anticorpos para neutralizar cada invasor que encontra. Seria inútil contra a vida espelhada. O motivo? O sistema imune reconhece inimigos pela forma. As células de defesa, os anticorpos, os receptores, tudo funciona como fechadura e chave. A fechadura foi construída para se encaixar com as chaves que a vida normal produz. Uma bactéria espelhada tem proteínas com a forma invertida. A fechadura não reconhece a chave, não há resposta imune. E isso se estende além do sistema imune. Todos os antibióticos que existem hoje foram desenvolvidos para se encaixar na qualidade padrão. Eles funcionam atacando estruturas específicas das bactérias. A parede celular, o mecanismo de síntese de proteínas, a replicação do DNA. Contra uma bactéria espelhada, todas essas estruturas têm a orientação errada. Os antibióticos não se encaixam. Não é que a bactéria desenvolveria resistência como acontece hoje. É que ela seria resistente por definição, desde o primeiro momento, sem precisar evoluir nada. O corpo seria tomado por uma infecção que se espalharia sem encontrar nenhuma barreira, sem anticorpos que funcionem, sem remédio que encaixe, sem saída para nós. 4. O que aconteceria se uma única célula escapasse? David Relman é professor de microbiologia e imunologia de Stanford e um dos maiores especialistas do mundo em biossegurança. Quando fala sobre a vida espelhada, ele usa a palavra extinção. O cenário: uma única célula espelhada escapa de um laboratório, por acidente, descuido ou má intenção. Entra em contato com o ambiente. Começa uma reação em cadeia. Ela se reproduz, se multiplica. O ambiente não tem nenhum mecanismo para contê-la. O vírus que infectam bactérias naturais, chamados bacteriófagos, não conseguiriam infectá-la porque foram construídos para se encaixar com a quiralidade normal. Os predadores microscópicos que controlam populações bacterianas passariam por ela sem perceber. Não há nada no ecossistema que foi desenvolvido ao longo de bilhões de anos para lidar com algo assim. E ela não pararia de evoluir. Com o tempo, mutações fariam com que ela conseguisse usar cada vez mais recursos do ambiente. Numa conferência em Manchester, Hellman disse: existe a possibilidade de criarmos algo que cresceria de forma inexorável, se espalharia pelo planeta, deslocaria ou mataria muitas formas de vida, incluindo nós, os animais ao nosso redor, as plantas e até alguns micróbios. Evento de nível de extinção. Não é dramatismo, é a avaliação de um dos maiores especialistas em biossegurança do planeta. 3. A virada. Como a Damala se tornou a voz contra a própria pesquisa.
Adamala descreveu o processo assim. Não foi um momento de virada, foi uma fervura lenta. Ao longo de meses, ela foi tendo conversas em conferências com especialistas em biossegurança, imunologia e ecologia. Pessoas de fora da biologia sintética que olhavam para a pesquisa dela com um olhar diferente. A reação inicial era sempre de incredulidade. Isso é ficção científica, muitos diziam. Quando a realidade técnica do que estava sendo desenvolvido ficava clara, a incredulidade virava alarme. Uma coisa em particular surpreendeu Adamala. Ela nunca tinha considerado o quanto o sistema imune depende da quiralidade para funcionar. Ela pensava que, de alguma forma, o sistema imune encontraria um jeito de detectar qualquer invasor. Os especialistas em imunologia foram diretos. Não. Ele não encontraria. O ponto que reorganizou tudo foi esse. O alerta não era contra qualquer pesquisa com moléculas espelhadas, era contra um passo específico, construir um organismo completo capaz de se reproduzir. Adamala suspendeu a pesquisa, não renovou o financiamento, parou. Então, ela fez o que é raro na ciência, trabalhou ativamente contra a linha de pesquisa que ela mesma havia desenvolvido. Reuniu imunologistas, ecologistas, bioeticistas e especialistas em biossegurança de vários países e passou 2 anos compilando o relatório publicado na Science em dezembro de 2024. Ela foi de pesquisadora a um dos principais obstáculos para que essa pesquisa continue em frente. 2. Sem predadores, sem limites. Como a vida espelhada dominaria o planeta? O que discutimos até agora foi o impacto no corpo humano. O cenário vai muito além disso. Todo ser vivo na Terra existe dentro de uma rede de relações construída ao longo de bilhões de anos. Predadores evoluíram para consumir presas específicas. Vírus evoluíram para infectar células específicas. Fungos evoluíram para decompor organismos específicos. Bactérias evoluíram para competir com outras bactérias pelos mesmos recursos. Cada espécie está inserida numa teia de interações que mantém o equilíbrio do ecossistema. Uma bactéria espelhada não faz parte de nenhuma dessas redes. Nenhum vírus a infectaria, nenhum fungo a decomporia. Ela estaria fora do alcance de tudo que a natureza construiu nos últimos 4 bilhões de anos e, ao mesmo tempo, ela teria acesso aos recursos: luz solar, água, nutrientes minerais. Esses recursos não têm quiralidade. A vida espelhada poderia usá-los da mesma forma que a vida normal, sem nenhuma concorrência capaz de contê-la. Qualquer espécie invasora que entra num ecossistema onde não evoluiu causa dano. Cobras na Austrália, carpas na Europa. Em todos esses casos, o dano acontece mesmo com predadores, parasitas e doenças presentes. Agora imagina uma espécie invasora que não tem predador, não tem parasita, não tem doença. E o problema não para no corpo humano. Você até consegue imaginar tratar um paciente, mas não consegue tratar um oceano, um rio, um solo inteiro. O medo não é só uma nova bactéria, o medo é introduzir no planeta algo que não respeita as mesmas amarras ecológicas que limitam todo o resto da vida. O resultado seria a extinção em massa. Não por explosão, mas por sufocamento lento. A vida como conhecemos seria gradualmente deslocada por algo que não deveria existir. 1. A pergunta que ninguém quer responder. Hoje, todos os pesquisadores que tinham como objetivo criar uma célula espelhada pararam. Não há, até onde se sabe, nenhum laboratório trabalhando nessa direção. O consenso científico é claro. Não deve ser feito. Mas consenso científico não é lei. Não existe nenhum tratado internacional, nenhuma legislação em nenhum país que proíba o desenvolvimento de vida espelhada. É uma lacuna real. Serviços de síntese de DNA podem ser contratados por qualquer laboratório registrado. Laboratórios de biologia sintética existem em universidades e startups pelo mundo inteiro.
E diferente de armas nucleares, que exigem materiais raros e infraestrutura detectável, biologia sintética pode ser feita em laboratórios modestos. A estimativa dos especialistas é que uma bactéria espelhada seja possível em algum ponto entre 10 e 20 anos. O custo, segundo o professor Drew Andy, de Stanford, seria de aproximadamente $500 milhões, menos do que muitos países gastam em armamentos por semana. A pergunta que os autores daquele relatório fazem e que não tem resposta confortável é esta: dado que a tecnologia vai continuar avançando, que o conhecimento está disponível e que os incentivos são reais, quanto tempo até que alguém, em algum lugar, decida tentar? O que existe é uma janela de tempo e a consciência de que ela não vai ficar aberta para sempre. Então é isso aí, galera. Uma forma de vida que o planeta nunca viu pelas bandas. Que nada pode combater e que pode ser construída nas próximas décadas. Comenta aqui embaixo. Você acha que alguém vai tentar? Ou o consenso científico vai segurar a galera? Se inscreve, ativa o sininho. Eu espero você no próximo vídeo.